Amém. Deus abençoe. Vamos agora a Apocalipse 2:17, só para mim falar um pouquinho com vocês. Apocalipse 2:17. Vocês já até sabem alguma coisa que vou falar. Mas queremos agradecer vocês pela internet, que estão conosco aí por toda parte, no Brasil, em Portugal e mesmo na África, aqueles que de vez em quando nos ouvem. Deus vos abençoe. Tem muita gente no anonimato também, que nunca mandou seu nome dizendo que ouve e está ouvindo. Deus te abençoe também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Grande Criador, nós desejamos, mais uma vez, ser alimentado com a sua palavra, que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, eu poderia dar um título longo. Brana não é uma denominação, Brana é uma família. Então vamos começar por aqui, porque as pessoas têm medo de Brana. E Brana não é denominação. As pessoas têm que entender. Luterano é uma denominação, Wesleyano é uma denominação. Mas Brana não é. O que nós vamos fazer? Você vai na própria mensagem, nomes blasfemos, irmão Brana vai falar que luteranos, wesleyanos, pentecostais são nomes blasfemos. E Brana não é nome blasfemo. Brana é o nome de uma família. Ele não é uma denominação. Vamos começar por aqui. A semente não herda com a palha, 19. Esta é a tradução da Voz de Deus. Tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações e seus desentendimentos. O Bruno gostava de ficar fora. Eu coloco entre as pessoas, mas fora das organizações e seus desentendimentos. E trazer aquilo que o Espírito Santo parecia estar dizendo através dos irmãos aqui esta manhã, que não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Então você tem que saber, irmão Brana, não está falando da família Brana natural, está falando aqui da igreja. Somos filhos de uma família. Agora, não há denominação Brana alguma. Há uma família Brana. E não nos unimos a essa família. Nascemos nessa família. Então, o que é Brana é uma família. O que não é Brana não é uma denominação. Mas Brana é uma família. E nós nascemos, ninguém entra nela. Tem que nascer. Para você nascer nesta família, você nasceu com o nome do pai. Você nasceu na família. Você vai levar nome de quem? Agora, isso é importante, que você pertenceu à família de Jesus. E a família de Jesus, no céu, na terra, chama Jesus. E eu e você pertencemos à família de Jesus, com esse nome no céu e na terra. Mas depois esse Jesus recebeu um novo nome. Aí você embirra e quer ser da família de Jesus. Ele diz, não, eu já tenho novo nome. Eu quero continuar. É a mesma coisa, você pega, creio que é 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5, sobre a intercessão, né? Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Então, não, aí você diz, bom, então tem um mediador lá. Não, mas teve o tempo que ele esteve lá. Aí ele saiu de lá. Para revelar os selos, ele saiu de lá.
Teve o tempo, é a família Jesus. Dentro da primeira e segunda etapa, dentro de 7 eras da igreja, é a família Jesus, porque não tinha novo nome, não mudou de nome. Mas o pai de família mudou de nome. E se o pai de família mudou de nome, a família mudou de nome também. Se o pai de família tem um novo nome, a família tem um novo nome. Se você ver o nome Jesus Cristo e a família cristã, é dentro de 7 eras da igreja. Com uma mensagem na Bíblia que viria o tempo que ele teria um novo nome. Bom, vamos passar por tudo isso. Eu vou ver se passo rapidamente por tudo isso. Mas este alicerce aqui é principal. Brana não é uma denominação. Brana é uma família. Alguém diz, vocês são os bramitas, são uma denominação. O verdadeiro bramita é aquele que recebeu o novo nome. Se ele não recebeu o novo nome, ele não é bramita. Ele não é. Ele ainda é jesuíta. Não é bramita. Ele precisa nascer. É por isso que nós temos daí. Jesus. Porque Jesus deixou tudo claro na mensagem assim do irmão Brana. Você tem que nascer de novo da mensagem. Lembra o parágrafo? Não. 102. Olha, festa das trombetas. Procure aí para mim. Você tem que nascer de novo da mensagem. Porque você nasceu uma vez de novo de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. Necessário, Nicodemos, nascer de novo. Agora vem Brana aqui dizendo que nós temos que nascer de novo da mensagem. Nascer de novo da mensagem. E se não nascer de novo, não tem novo nome. Quando eles nasceram de novo lá no início, eles nasceram de Jesus, eles receberam o nome de Jesus. E agora, quando você nasce, quando Jesus recebeu um novo nome, então você recebe também um novo nome, nascendo da mensagem que revelou esse novo nome para você. Amém? Muito bem. Bom, eu tenho aqui a mensagem, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? O parágrafo 74, para vocês verem Moabe e Israel. Vocês vão ver o povo da primeira e segunda etapa e da terceira. Vocês vão ver o Moabe crendo de um jeito e crendo na mensagem. Entende? Moabe aqui é um tipo dos tais, porque eles eram uma nação organizada em sua própria terra, como em suas próprias denominações. E eles tiveram as suas próprias religiões. E a religião deles era a mesma religião que Israel tinha. E eles eram moabitas e criam no Deus Jeová, que Israel cria. Mas eles eram um grupo de pessoas organizadas. A diferença é, Brana não é uma denominação. Brana é uma família. Esses daqui eram um grupo de pessoas organizadas, os moabitas. 75. E agora, como eles representam a igreja natural, Moabe, Israel representa a igreja espiritual em sua jornada. Agora, não era uma nação organizada, Israel. Moabe era uma nação organizada. Israel não era uma nação organizada. Moabe tinha um profeta, Balaão. Israel tinha um profeta, Moisés. Contanto que eles seguiam a Deus, eles eram independentes. Eles subiram, hóspedes, sem nenhum lugar para ir. Seja onde for que a coluna de fogo ia, eles iam com ela.
Eles não eram uma organização que fica parado. Eu só creio assim, não, a coluna de fogo andou. Você pode ver que a igreja da mensagem do profeta na primeira e segunda etapa se tornou uma denominação organizada, porque ela é como a nação de Moabe. Ela parou ali. Israel não era organizado, andava de lugar em lugar, não tinha nada estabelecido, cria em Deus, mas aonde Deus ia, eles iam. E Moabe não, todo mundo tinha que ficar ali. Aqui são os moabitas, agora aqui são os israelitas. Israel podia andar, caminhar, ir até ter que passar no terreno de Moabe. Eles não gostam não, mas nós temos que passar por lá para pegar algum eleito. Vocês não vão passar aqui, é o que diz os moabitas. Moisés diz, mas nós precisamos passar. Não, aqui vocês não vão passar. Mas nós somos parentes, nós cremos na mesma mensagem. Não, mas aqui vocês não vão passar. Moisés diz, de todo jeito nós vamos ter que passar por aqui. O caminho é esse. Então nós vamos passando por cima de tudo. Eles não vão entender isso. Mas a mensagem não organizada passa em cima da mensagem organizada. Porque você é independente. Você serve a Deus. Quando Deus abre aquela luz, você está naquela luz. Você não fica parado, organizado, naquela tamanha de igreja. Não, você caminha. Você não fica preocupado porque só tem uma tenda. O problema do organizado é que ele tem uma grande denominação. Ele não deixa a denominação, é um grande companheirismo, é um grande templo. Aí eles não podem deixar. Mas o eleito, ele é independente. Ele só segue a coluna de fogo. O que você tem para perder? Nada, a coluna saiu. Vamos embora, menino, vamos embora. Arruma, pega, ajuda aí, ajuda a desmanchar a nossa barraca. A coluna de fogo moveu, vamos embora. Agora, isso é Israel. Moabe não. Ó, não vamos sair daqui não, somos organizados, estamos num monte, na colina, aquele pobre povo lá embaixo no vale. E aquele pobre povo era o eleito. E não mexa com ele não mexa com o eleito não. Eleito vive sozinho, eleito tem experiência. Eleito tem condição disso. A gente não precisa ficar de cima. Aprende com o irmão Branham. Billy Graham vem e diz, eu venho e prego e ganho 30 mil, volto um ano depois, não tem 30. O erro são vocês, pastores, que ficam à toa lá nos seus escritórios, ao invés de visitar o povo. Aí eu creio no profeta. O irmão Branham diz, se eu pudesse falar para ele, eu diria, Bill, não é isso. A coisa não é assim. Quem foi que ficou visitando aquele que Paulo ganhou e ele voltava, tinha 30? Não tem ninguém para visitar. Então não é isso, Bill. Não é isso daí que eles estão fazendo, não, porque os pastores estão parados. É que a mensagem que se prega não estabelece a pessoa em Deus. Ela só é emotiva. Ela vem para a igreja, se emociona, sente bem. Como muitos já vieram aqui, sentiram bem, choraram. Teve gente que chorou perto de mim, chorou comigo, já foi embora. Eles achavam que eu era quase um Deus, agora eu sou um capeta. Eu sou um demônio. Chorando comigo. Tudo é emoção carnal. E se você for olhar assim, coitado, tá coisa abençoada, está sentindo mesmo, ou me ama mesmo, e glória. Daqui uns tempos você vai ver o que acontece. Aí hoje você sabe quantos que já largaram nós. Só porque não aguentaram a palavra. Entende? Eles não puderam permanecer com a palavra. Se você permanece com a palavra, é como o pastor Bispo está dizendo, Israel, você vê Israel e Moabe. Você tem que reconhecer o homem. Moabe reconheceu o homem, Balaão. Israel reconheceu o homem, Moisés.
E não importa o quanto Moabe, sendo parente de Israel, e quanto primeira e segunda etapa é parente da terceira. Não importa o quanto eles queiram amaldiçoar, não pega feitiço, encantamento, não pega em nós. Quanto mais eles falam, melhor você fica. Aí eles têm que admirar como que você consegue viver sozinho com um CD. Eu tenho que ir na igreja todo dia para me ficar fervendo, e não, eu fico fervendo sozinho. Isso daí é uma eleição que Deus trata com você, com mais ninguém. Deus trata com você. O que te segura? Você acabou de saber que não sou eu nem aqui fico 2 meses fora. O que segura é o amor à palavra. Se você ficar fora de casa e a mulher arrumar outra, porque ela não presta mesmo. É porque ela não vale nada. E assim é a igreja e o pastor. Porque os crentes têm que estar seguros. Eu amo esta palavra. Eu amo esta palavra. Eu amo este caráter. Eu obedeço esta palavra. Eu vou até o fim, até que a morte me separe. Então agora, eu vou até que dá o arrebatamento. Glória a Deus. Israel representa a igreja espiritual em sua jornada. Agora, não era uma nação organizada, contanto que eles seguiam a Deus, eles eram independentes, eles subiram. Eles não eram uma nação organizada, eles tinham um organismo no meio deles. Porque lhes foi dada a circuncisão como um mandamento de Deus. Você sabe que ninguém tinha. Nos demais países não tinha circuncisão, quem tinha era Israel. Ninguém aí tem, Moabe não tem novo nome, quem tem é nós. Tem um sinal, tem uma circuncisão agora, tem algo para mostrar, para fazer a diferença. Não existe terceira etapa sem novo nome, não existe trovões sem novo nome. Aleluia. Quando eles finalmente se tornaram uma nação organizada, Israel, foi aí onde eles falharam e rejeitaram o Messias. Quando chegou no tempo do Messias, Israel também estava organizado. Aí rejeitou o Messias. Quando Deus tem uma mensagem, Deus vai fazer algo, aqueles que recebem são os não organizados. Esses são os que recebem. Os organizados não recebem. Porque eles não dão conta de ver o que Deus está fazendo naquele dia, porque Deus está mudando de instrumento. Deus está mudando de vaso. Deus está mudando de homem. Deus está mudando de nome. Por isso, verdadeiros bramitas é o corpo de Cristo hoje, porque a noiva é gentia, e um gentio levaria seu nome. O gentio que levou seu nome foi Brana, e a noiva que leva o seu nome também é Brana. São os bramitas que levam o nome de Brana. E não somos uma denominação, somos uma família. Nós temos um organismo interno, o novo nome. Como eles tinham lá no Velho Testamento, nós temos aqui um novo nome. Lá eles tinham a circuncisão, é o que fazia a diferença. E agora, nós sempre encontramos quando estes espíritos naturais e espirituais de igreja e organizações se encontram, há sempre um choque. Não quer, mas sempre há um choque. Encontrou quando Israel teve que passar por Moabe, teve um choque. Aí o rei dos Moabes, dos Moabitas, então nós temos que dar um jeito de amaldiçoar esse povo. Para que amaldiçoar? Você não está na colina? Para que amaldiçoar? O rapaz está lá no vale. Você está em cima, amaldiçoando o que está embaixo. Mas o que está embaixo tem poder. O que está embaixo, ele é livre. O que está embaixo, ele não é organizado. O que está embaixo é uma família Moisés.
Então aqui você vê, aqui o que está embaixo, abaixo das denominações, das organizações, é uma família brana. Se eles pudessem amaldiçoar, o que eles fazem? Não escuta esse CD, isso é do diabo, é maldição. Isso não pega, mas não pega lugar nenhum, nem na capa do CD. O eleito entende isto, entende? Porque se feitiço pegasse em nós já estávamos tudo morto. Você não sabe o quanto de pauzinho esse povo mexe nas suas orações. Deus, limpa a nossa cidade, tira essa raça daqui, está atrapalhando, está envenenando nossas igrejas. Deus diz, como é que eu vou amaldiçoar eles? Já sou abençoado em Abraão. Não tem jeito. Não tem jeito de sermos amaldiçoados. Não fica pensando que os outros jogou feitiço em você, vento virado. Não, se foi vento virado, desvira ele. Precisa saber o que Deus já te deu. Ele já te abençoou e ninguém pode te amaldiçoar. Não há maldição que pega. Algo Deus tem colocado como um para-choque. Irmão Branco diz, o sangue foi posto como um para-choque. Eles dizem que amam o sangue, mas quando eles combatem a mensagem que Deus manifesta naquele dia, eles estão combatendo o sangue. E o sangue é o para-choque. E eles não sabem. Eles pensam que está batendo em nós. Não, aquilo vai direto no para-choque. O sangue de Jesus Cristo nos defende de toda a língua maldita dessa terra. Aleluia. Oh, glória. Isto nunca falhou em ser assim. Isto sempre choca, porque encontramos que lá há uma inveja. Irmão Brana vem mostrar, sabe por quê? Por mais que Balaão queria se familiarizar com Israel, lá dentro ele tinha ódio de Israel. Ele queria mesmo ganhar o dinheiro de Balaque. São pregadores vendidos, compromissados com o salário. Você pensa que um pastor, para pregar essa mensagem, a terceira puxada, se ele tinha X de dízimo, vai ficar Y, e olha lá. Então não vai ser fácil. Ele diz, eu vou perder minha mordomia. Aí vai ficar como os deputados, fazendo leis para aumentar só o salário dele. E o aposentado que se vire. E o salário dos aposentados dá inflação, o deles não dá de jeito nenhum. São sábios. Os filhos da serpente são inteligentes. Os pastores também são inteligentes. E quanto mais filho da serpente, mais inteligente é. Jesus chamou de filho da serpente quem? João Batista chamou filho de serpente quem? Os judeus mais próximos, que Jesus veio para eles. Eu vim para vocês não creem em mim? Então vocês não é filho de Deus, vocês é filho do diabo. É filho do diabo. Brana veio para nós, os gentios. Nós não cremos nele como um novo nome, então não somos filhos de Brana, somos filhos do diabo. Deus vem e manifesta, e sempre quando Deus dá um nome, Ele está no nome, Ele está dando um nome. E você tem o nome do seu marido, porque o marido, Jesus Cristo, tem novo nome. Vocês querem dizer que Brana é o marido da igreja? O marido é Jesus Cristo, só que ele chama Brana hoje. Ele é o marido. E ele falou e acabou. Nós lemos na mensagem, é assim, é assim. E o assim da mensagem não choca com o assim da Bíblia, porque o mesmo Jesus da Bíblia é o Jesus da mensagem, o mesmo Jesus da Bíblia é o Brana da mensagem. Isso não choca. Amém. Agora, eu não estou trazendo nada novo para vocês, é o que o profeta pregou, só que agora tem que esmiuçar mais, e para esmiuçar, aí fica bem claro. E o pastor foi enviado para poder trabalhar como um trocador, não é? Nós chamamos cobrador lá, trocador. Então você troca em miúdo
Você pega 100 e troca tudo em um. E 10 centavos, 50 centavos. Esse é o dever do pastor, porque o irmão escuta assim uma nota grande, 100. Você só gosta do 100 quando é 100 dinheiro. Mas quando vem uma mensagem que novo nome é 100. Mas você, como pregador, tem que trocar esse miúdo para eles, mostrar onde o irmão Brana fala sobre isso, para mostrar, para poder ir trocando. Você troca 100, não dá mais do que 100. Você troca 100, só tem que dar 100. Então você pega a mensagem e troca aquilo que o irmão Brana pregou, você troca em miúdo, manifesta aquilo para o povo. Aquilo não dá uma mensagem maior não, só dá aquilo. Não pode dar mais, nem a menos. Lá havia uma inveja. Nesta inveja isto causou confrontos carnais, personificações. Os irmãos vão ter que entender, as coisas quando toca a respeito da gente, é difícil. Mas é inveja. É querer ser igual a Moisés. Moisés não precisava fazer nada, que manifestava. Balaão até com dinheiro. Vou amaldiçoar esse povo. Aí Deus foi lá e trancou a boca dele. Você não vai amaldiçoar. Como é bom ter um Deus desta forma, né? Você não vai amaldiçoar. Tem Balaão aí que nem pode nos amaldiçoar. Que Deus trancou a boca deles. E se eles não escutam Deus, se eles não escutam o anjo Brana, e se nós somos anjos, se eles não escutam esse anjo, pelo menos um jumento vai falar para eles. E aí que vai ficar espantoso. Porque não escutar o anjo, depois você não escutou o anjo, escutar a voz do jumento, o que é isso? Mas ali estava ciúme e inveja. Deixa eu ir logo, eu não quero demorar muito, porque senão... Aonde está esse novo nome? Porque Brana não é uma denominação, é uma família. E se é uma família, nós temos que encontrar onde está o nome desta família. Onde foi revelado? Onde estava escondido? Ninguém sabia por decorrer de todos esses milhares de anos. Ninguém sabia. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, tinha que ficar sabendo. Ninguém sabia o nome de Deus. Deus do Velho Testamento é anunciado: eu vou fazer conhecido o meu nome. Por isso que depois eles vêm e colocam Yahvé, colocam Jeová. É bom que você chegue em Brana, Brana diz: olha, isso daí nem chega perto. Eles traduziram assim, mas o nome dele não é este. Então eles não conheceram o nome. Pensa que eles vão conhecer o novo nome? Não. 185, a era de Pérgamo. Tudo coisa que vocês já conhecem. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. O que Brana é? Nome de uma família. Brana é uma família, não uma denominação. Brana não é um nome de uma denominação. Foi ele quem falou aqui. É nome de uma família. Nela você não entra, nasce. Quer dizer, tem que nascer da mensagem. Abrão foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro, Saulo para Paulo. Estes nomes ou efetuaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Foi somente depois que Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que eles foram feitos realmente prontos para receber o filho prometido. Todo mundo sabe, estamos no aguardo, na espera do Filho prometido, que é Jesus Cristo, que vem nos ares para buscar a igreja. Mas você não pode chegar ao Filho prometido sem cumprir esse tipo. Antes do Filho prometido, Isaque, chegar, Abrão passou para Abraão, Sarai passou para Sara. Antes do Filho prometido, Jesus Cristo, que nós sabemos que ele vai vir para buscar a igreja. Antes dele aparecer como Filho prometido, então tem que ter um novo nome na terra. Aí veio um novo nome no mensageiro,
que revelava o nome de Deus humano aqui na terra, Brana. Assim como Jesus foi o nome humano de Deus na terra, Brana é novo nome de Deus na terra, novo nome humano. O problema é que as pessoas pensam, o novo nome é no céu. Ele está profetizado dentro das 7 eras da igreja. 2,17 de Apocalipse 3,12 está dentro das eras da igreja. Então, esse novo nome tem que ser conhecido pelos gentios. 7 eras da igreja é as 7 eras da Ásia Menor, é do povo gentil. É o período gentílico que Deus está tratando, tirando dentre os gentios um povo para o seu nome. Agora, ele tinha que falar um povo para o seu nome, lá no tempo de Paulo. Ele tinha que falar assim, um povo para o seu nome, não para o seu novo nome. Porque ele tinha que tirar um povo para o seu nome. 7 eras da igreja, ele está tirando um povo para o seu nome. Na 7ª era da igreja, ele vinha com um novo nome. O povo que era do nome é reconhecido com um novo nome. Eles, todas as eras da igreja, eles não perdem, porque eles receberam o nome durante todas as 7 eras da igreja. Mas na 7ª era da igreja, Deus veio com um novo nome. Por isso, eles sem nós não são aperfeiçoados. A primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta era, 7ª era, vamos dizer agora, 7ª era, não são aperfeiçoados sem a mensagem da esposa. Eles não são aperfeiçoados sem nós, porque nós é que estamos revelando o nome do esposo. O que Pedro e João sofreram, perseguições, por quê? Eles ficam falando nesse nome. Mas o Osmar e você agora, por que sofre? Porque está falando um novo nome, não mais no nome. O nome foi resultado de 7 eras da igreja. O novo nome é o final. Quando chega no final, aquele povo de trás, ele só é abençoado por nossa causa. Eles entram no rapto porque eles foram aperfeiçoados por nós. Só o sacrifício do Velho Testamento, do Novo Testamento, melhor, não pode os aperfeiçoar, porque o novo nome veio ser dado a conhecer nos últimos dias. Então isso tem que passar para eles também. Eles não conheceram, mas eles sem nós não são aperfeiçoados, porque eles nunca tiveram 7 trovões, 7º selo revelado, 7 selos, abriu os selos e nenhum deles sabia, abriu o primeiro selo na era de Paulo, não ficou sabendo, o 2º selo, 3º selo, 4º selo, foi aberto, eles não ficaram sabendo, 5º e 6º selo, aberto bem naqueles dias que o irmão Branham estava na terra de 42 a 45, por aí, eles não ficaram sabendo, estava acontecendo. Aquelas almas indo para debaixo do altar, a gente pensava que era lá atrás, não, é aí de 1940, no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, exatamente aquelas pessoas judias ali que morreram e foram para debaixo do altar. E ali estava o 5º e o 6º selo. Falta alguma coisa? Falta o cumprimento do 4º selo. O profeta diz que dá na grande tribulação, porque o 4º selo, ele diz, é um selo predito. 4º selo 120 é um selo predito, quer dizer, ele avisa o que vai acontecer. Hoje ele está acontecendo morte espiritual, mas ele vai matar, como o cavalo amarelo, ele vai matar mesmo na grande tribulação. O 6º selo, o irmão Branham diz, esse negócio das montanhas cair, não são coisas naturais. Irmão Branham diz, não são coisas naturais. Quando não são coisas naturais, são coisas que estavam acontecendo no tempo dos gentios. Porque os selos são acontecimentos no período gentílico. Mas o 5º selo, o 6º selo não tem nada a ver com os gentios, porque são selos relacionados com os judeus. Mas estava sendo aberto enquanto os gentios estavam na terra. Para o 7º anjo, o 7º selo, que era William Branham, poder se manifestar. As 7 trombetas, diz o profeta, as trombetas soaram dentro do 6º selo, um pouquinho antes do 7º selo se abrir. Soaram. Então aquelas trombetas soaram. Só falta Moisés e Elias para completar o 6º selo, porque eles têm que abrir o 6º selo para os judeus. E no 4º selo tem o cavaleiro morte, que vai também trazer a penalidade sobre o povo na grande tribulação.
Então não só judeu sofrerá a horrenda coisa do sexto selo, mas os gentios também sofrerão a horrenda do quarto selo. Amém? Vocês estão entendendo? Se não entender, vai estudar mais um pouco para poder entender. Com o tempo a gente entende, não é? Porque isso daqui é com o tempo. A gente fala muito assim, fala depressa e se torna até difícil para as pessoas captarem. Estes nomes ou efetuaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Foi somente depois. Isso daí nós já lemos, né? Então, eles não podiam, Abraão e Sara não podiam receber o filho se não mudasse de nome. A igreja, para ser arrebatada, ela não pode ir no rapto, receber o filho prometido, enquanto ela não muda de nome. A coisa é aqui na terra mesmo. Porque antes, isso é tipo. Irmão Brana mostra isso. Aquilo ali aconteceu com Abraão. Ele teve o nome mudado antes. E se você olhar, até a transformação de Abraão foi uma transformação antes. Que ele foi transformado e chegou até a mentir. Como que um homem transformado de 90, de 100 anos para 18, para 21, ainda vai mentir? Mas a Bíblia diz que ele mentiu para Abimeleque. E ele já tinha sido transformado. Sara tinha sido transformada. Então, isso não está relacionando você depois do rapto, não. A transformação depois do rapto, não. É essa transformação que você recebe no período do novo nome, que você ainda está sujeito a uma natureza carnal, de fazer alguma coisa desagradável ainda. Mas você não tem jeito de perder, de se perder. Foi o que Abraão fez, e ele não era um perdido. Pensa bem, Abraão falando, ela é minha irmã. Em parte era 50% de verdade. E não tem 50% de mentira, você pensou bem? Não tem, mas ali era verdade. Porque ele tinha saído de casa e avisado, onde nós formos nos países estranhos, você diga que eu sou seu irmão e eu direi que você é minha irmã. Ele já tinha feito, já tinha dado a palavra, tinha que cumprir aquilo. E Deus sustentou aquilo ali. Por isso, quando ele falhou diante do rei Abimeleque, Deus ainda o protegeu a própria esposa dele. Que é como um homem jogar a esposa nos braços do outro homem. Abraão, a Bíblia diz, com medo de morrer. Com medo de morrer, ele diz, ela é minha irmã, porque ela era bonita. Se fosse uma velha, com 90 anos, cheia de pelanca, o rei não vai querer essa velha mesmo. É minha irmã, essa velha é minha irmã. Esse velho é meu irmão. Não. Agora tinha sido transformado. Vocês têm que acompanhar a Bíblia nisso daí para vocês verem o período da transformação, que não foi depois do rapto, não foi no céu. A transformação foi na terra, naquele tempo, e aquela transformação estava ainda relativa ao corpo humano. E que ele falhou. E Deus depois ainda deu um sonho para o rei. E disse para ele, a mulher com quem você está deitada tem marido. E não podia deitar. Se os homens soubessem, mas é difícil isso. Se os homens soubessem que não pode deitar com a mulher que tem marido, nem a nação que não era de Israel, a nação filisteia, nem eles faziam isso, deitar com uma mulher que tivesse marido. O rei deitou com Sara, porque ele diz, ela é minha irmã. Quer dizer, ela não tem marido, é minha irmã. Bonitinha assim, é minha irmã. Mas Deus foi lá, protegeu aquela mulher e não deixou o rei tocar nela. Irmãos, se o rei tocasse nela, ela estava com tudo agora fértil. Ela foi estéril 90 anos. Mas quando ela chegou em Gerar, entre os filisteus, ela chegou transformada. Então ela tinha acabado com a esterilidade. Agora ela já gerava. E Abraão soltou nas mãos do rei Abimeleque. Mas Deus foi lá e protegeu Sara. E deu o rei com uma menina de 18 anos deitar e dormir,
Só Deus para pôr sono nele. A menina é preparada por 6 meses, com óleos, mirra e um monte de especiarias. Não é aquela coisa que chega na cama de qualquer jeito, até sem tomar banho, não. Chegava lá, mas tinha que estar preparado, tudo preparadinho, perfumado. E olha, quando ele deita e dorme. Como é que você pode dormir, rei? Deus deu um sono para ele. E deu um sonho para ele também. Essa menina aí tem marido. Ele levantou e disse: por que você mentiu para mim? E Deus ainda falou para ela: tem uma coisa, você vai lá e fala para ele orar por você. Ele mentiu, mas só escuta a oração dele. Tem hora, meus irmãos, não vai você jogar para esse lado. Tem hora que eu vou mentir também, porque sou um eleito. Não vai você para esse lado, não. Já estou te pegando por causa disso. Certo? Não vai você pensar que você vai escapar, que não vai escapar, porque aí é premeditado. Entende? Você não vai escapar. Mas essas falhas que vocês têm depois que recebem a mensagem, que vocês sentem uma transformação que nunca tiveram. Vocês receberam uma mensagem que te transformou, mudou sua maneira de pensar, sua maneira de viver, o seu respeito para com a sua esposa, o seu marido para com o seu lar, seus filhos, o seu trabalho, a responsabilidade para tudo. Deus entrou e mudou tudo isso em você. Isso é tão tremendo. E as fraquezas que você tiver, Deus ainda diz para o rei pagão: pensa que você é justo, mas sua oração não vai adiantar. Porque Deus podia ter dito: Abimeleque, você é um homem justo, ora por meu profeta. Coitadinho dele, falhou, mentiu. Ora para ele. Não, ele é meu profeta, essa mulher tem marido, vai lá e fala para ele orar para você, para suas mulheres, suas concubinas, seus animais. Tudo tinha ficado estéril. A mulher agora não era estéril, chegou ali e ficou todo mundo estéril. Nada ia gerar mais. Fala para Abraão orar por você. Isso é Deus dando respeito para com os seus servos, mesmo humanos, na hora que fracassa. Ora, aí quem sabe a hora que o Abimeleque chegou: Abraão, eu quero que você ore para mim, porque minhas mulheres agora estão todas estéreis. Meu gado não gera mais, minhas ovelhas. Quero que você ora por nós. Quer dizer, mentiu para ele e ele ainda tem que orar. Abraão abençoou eles, ele abençoou todo mundo, orou por eles. É isso que você tem que saber. Deus respeita a intercessão onde ela está. A intercessão não estava em outro lugar, estava só com Abraão. Abraão fracassou, mas ele é que podia orar. Você pode ter fracasso na vida, mas se você creu que o Cordeiro saiu do trono, ele desceu para o coração de Brana, e agora a mensagem desceu para o seu coração. Só você tem uma intercessão a fazer pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu marido, pela sua mulher, pela sua igreja e por qualquer pessoa pagã. Só você tem. E você olha para si e diz: meu Deus, mas eu tenho tantos erros, tanto fracasso, eu me sinto tão fracassado, não sou o que eu devo ser, mas não sou o que eu era antes. Deus diz: vai lá, rapaz, ora, faça a sua parte, porque é eu que estou em você. Você tem a minha palavra em você. Não é o quanto você é santo, é o quanto você tem do santo em você. Aleluia. Glória a Deus. Esse é um nome familiar. Aonde está? 132 do primeiro selo. E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. Porque foi Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno e a morte, e venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebe nada. Irmãos, se há um povo que está fazendo, que está gritando e um monte de ruído, ele não está recebendo nada, é o povo Moabe. Primeira e segunda etapa. Eles passaram a gritar, eu já estive no meio deles também, e eu escutava o dirigente dizer: gritem,
gritem. Mas não recebe nada. Não recebe. Por quê? Será revelado nos trovões. Eles não recebem nada, eles não conhecem o novo nome, só pulam e gritam. E não conhecem o novo nome. Deixa eu repetir esse pedaço aqui. Porque foi redentor quando esteve sobre a terra, porém quando conquistou o inferno, a morte, venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Será revelado nos trovões. E aqui está a era de Laodiceia 38. Agora este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Porra, aqui ele já está dizendo, onde é que vai ser revelado o novo nome? Nos trovões. Agora aqui na Laodiceia 38, onde está revelado os trovões? Que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Bom, já encontramos o lugar onde está o novo nome, para parar de gritar, pular, sem saber o novo nome. Agora, depois que eu sei o novo nome, eu posso pular e gritar. Porque pula e grita e não recebe nada porque não conhece o novo nome. Agora pula e grita porque recebeu o novo nome. Aí você pode pular e gritar, mas não é uma coisa, um mecanismo que o homem está tocando manivela, algo fala em você. Porque você está, esse gritinho que você está dando aí agora, esse gritinho que você está dando, é porque você conhece o novo nome. Amém. Agora, o método da conversão. Serão estes mistérios, verdades, que são 7 trovões, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Isso quer dizer que eles não foram convertidos ainda. São esses mistérios, verdades, revelados divinamente. Aí o povo da ressurreição isolada do irmão Branham diz, irmão Branham vai vir para revelar os trovões. Quer dizer, nós vamos ainda converter. É isso que eles estão dizendo, nós ainda vamos converter. Mas esses mistérios revelados são os mistérios que converteram o nosso coração de filhos a pais de Pentecostes. Amém? Glória a Deus. Só mais aqui. Tem perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. Só para ficar na gravação para as pessoas que vão talvez ouvir esse CD e saber onde está escrito. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. O irmão Branham diz que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. As pessoas não querem isso. Eles querem viver através... é misterioso. Aí o pastor leva a igreja. Irmão, ninguém sabe. Isso aí ninguém sabe. É misterioso. Aí o irmão Branham já falou. Outra coisa, não posso ler tudo aqui, mas o Desvelar de Deus, parágrafo 273 a 278, vocês podem ler em casa e ver o que o irmão Branham disse. Aí ele diz assim, ó. Ele disse, é o homem que queria falar falando para o irmão Branham, que ele tinha condição de escrever uma Bíblia. E tinha mesmo. Mas se ele fosse escrever a Bíblia, escrevia a mesma. Se o irmão Branham fosse escrever... Você pode escrever uma Bíblia, irmão Branham. Sim, mas se fosse escrever, ele escrevia a mesma Bíblia. Não mudava uma palavra. Escrevia a mesma Bíblia. Porque não pode aumentar nem diminuir a palavra. Já está tudo escrito. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões... Vê você? Disse, não for aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu disse, não, Senhor. Se vocês notarem, o irmão Branham está pregando depois dos selos, e essas perguntas foram feitas para o irmão Branham depois dos selos. Por isso que eles perguntaram, não será esta, a revelação dos trovões não será dada a um homem? Ele diz, não. Porque já tinha sido dito. E já tinha sido dada a um homem. Não será dada a um homem. Diz, não. Escuta, não. Não, Senhor. Isto seria acrescentar algo ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Está tudo revelado lá. Nos 7 selos, está tudo revelado. Você chega lá, o 7 selos abriu a revelação do que eram os 7 trovões.
Está tudo ali. Então você não tem que preocupar, você tem que crer e saber, eu pertenço a esta família que tem um novo nome e que não ficou apenas em parte do nome. Eu te dou parte do nome, quando Deus dá parte do nome é só para completar. Deus dá parte do nome, ele só completa, porque precisa de 7 letras. O Pai já te deu esse nome. Sem saber, foi lá no cartório e registrou assim. Eu já escrevi na montanha, através de 7 picos. Seu nome está escrito em toda ela. E agora, ainda diz assim, eu mudei e te dou parte do meu nome. Eu mudei, quer dizer, eu mudei de nome e te dou parte do meu nome. Porque agora é o nome gentil. Ele deu a parte, porque aquilo completava o nome. H-A-M. Então completa o nome. Porque se você tiver só parte do novo nome, você não pode ir no rapto. Você tem que ter o nome. Então tem que ter a revelação do nome, não de parte do nome. Parte do nome eu sei. Parte do nome é H-M. Isso é parte do nome. Mas qual é o nome? Amém? HM, até em Billy Graham, poderia ser parte do nome, mas não é, porque tem 6 letras, Deus não reconhece como parte. Deus é 7. Deus não é 6, Deus é 7. Ele trabalhou no 3, no 5 e agora no 7. É o que o irmão Brana esclarece, parado na brecha 138 a 155. Guarda isto, Brana não é uma denominação. Brana é uma família. E nela você não entra. Eu quero entrar aqui nesse companheirismo, nessa família. Não, você tem que nascer. E na hora do nascimento, a hora que você chorar, nasceu, você nasce assim, e a parteira diz, Bran! Irmão Bran diz que quando a criança, a hebreia, nascia, a hora que nascia, o nome que a mãe dava na hora era o nome que posicionava ele na terra, lá na terra de Canaã. Ele nasceu, foi dado o nome, e aquilo demorou muito tempo, mas aquilo era o meio. Só Josué podia depois saber, o seu lado é esse daqui, E você que vai cuidar de gado, faz um favor de não entrar na lavoura do Efraim, que vai criar grão. Vocês vão ficar brigando. Você é para criar gado. Gade era para criar gado. Efraim era para criar grão. Agora, ajunta o gado, acho que grão dá mais, acho que eu vou criar grão também. E não... a terra que Deus te deu já é para criar gado. A outra, ela é mais vitaminada, é para criar grão. E essa sua aqui é para capim, para criar gado. Você tem que satisfazer com isso. E cada pastor no seu ministério, cada um se satisfazer com aquilo que Deus te deu, ficar alegre, trabalhar com aquele grupinho alegre. Eu sou um criador de gado, então quer dizer, eu trabalho numa terra que não tem muita produção, mas que tem gado. Existe algo aqui que eu posso fazer. Isso é apenas o que o irmão Brana aplica. E você vai depois ver o que é. Irmãos, você pode ter uma igreja, irmãos mais simples, mais pobre, mas é o seu ministério. O outro ali, mas eu queria ter, era um bem famoso, o Efraim. Eu quero ter, é um famoso aqui no nosso meio, mas talvez não é para a sua tribo, é para outra tribo. Você fica satisfeito com aquilo que Deus te dá. Olha, e depois de tudo isso, cada um de vocês pega 10% e leva lá para o Levi. Mas nós não podemos comer nós mesmos daqui, leva lá para Levi, porque ele não tem terra. Os 10% leva lá para ele, é a tribo sacerdotal.
Vai lá e dá para ele 10%. Oh, se vocês notarem, por isso o irmão Brana veio, o irmão Brana não quis ter nada nessa terra. O irmão Brana ganhou milhões e devolveu. Ele pegou milhões que levantaram em oferta para ele. Ele disse, mas não precisa. Ele disse, não, mas agora não tem de devolver, você tem que ficar com esse dinheiro. Ele comprou uma casa. Aí ele pegou e disse, olha, eu não vou ficar com essa casa. Pegou a casa, passou o nome do tabernáculo. Não pensou em mulher, eu vou morrer, a mulher vai ficar sem casa, vai ficar sem... Está aí na mensagem do profeta. Adoção. Ele fez isso. Tem hora que nós não acompanhamos o irmão Brana, dá até vergonha. A gente não anda com o irmão Brana quase em nada. Aí nos trovões, glória, e na hora do dinheiro. Andar com o irmão Brana, aquela devolver. Um milhão um cheque com 1 milhão. Dá para ele 1 milhão. Leva de volta. E ó, Deus me abençoou. Veio 1 milhão. Ei, glória, irmãos. Quer contar a bênção? Deus tocou no coração de um agente da FBI e mandou 1 milhão. Tem gente que vai pensar que mandaram 1 milhão para mim mesmo. A gente conta assim, eles pensam que é verdade. Estou fazendo aqui, mostrando uma historinha, um draminha para você. Olha, me deu $1 milhão. Ai, glória, Deus me abençoou. Brana disse, leva de volta, por favor. E se chegasse na nossa mão? Deus abençoe. Meus irmãos, vim contar a benção. Deus me ajudou demais. Aleluia. Ei, glória. Eu não sei nem o que falar, irmão, que Deus é bom. Brana diz, leva de volta. Nós ainda temos que aprender muito ainda. Certo? Nós temos que aprender muito. Pai Celestial, ajuda-nos a manter nossa vida na sua presença, no seu altar. Ajuda-nos a saber controlar, não somente a parte espiritual, que é tão tremenda, mas também a parte natural, financeira, para sabermos colocar as coisas em ordem, Senhor. Ajuda a sua igreja, ajuda seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos esta família, que não é uma denominação. Família Brana não é uma denominação, é uma família. E nós não entramos nela, Senhor, nós nascemos através do novo nome, de nascer da mensagem. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, vamos preparando